Continuando aqui nossa correção, gente, nós estamos aqui na página 315 do livro de vocês, tá? No Max Desafio, tá bom? Então, diz o seguinte, na primeira questão, né? Nas indústrias de fabricação de alumínio, mais de 70% dos recursos empregados é energia elétrica, um recurso que, apesar de escasso, ainda é muito barato no Brasil. Este custo é ainda inferior para empresas que possuem subsídios e pagam até 1/3 do preço pago pelos consumidores residenciais. Grande parte dos lingotes produzidos aqui é exportada e lá fora eles são transformados em componentes automotivos e equipamentos que o Brasil precisa comprar por um preço muito mais alto. As ligações químicas entre os átomos de alumínio presentes nos lingotes produzidos são do tipo... Então, gente, imagina aí uma peça de alumínio feita completamente de alumínio. Lembrem-se, alumínio é um metal. Ligação entre um metal e outro metal é que tipo? Tia, ligação metálica, letra C. Então, a ligação metálica, letra C. A segunda questão diz... dados, daqui o número atômico do oxigênio, o número atômico do carbono, o número atômico do flúor e o número atômico do hidrogênio. A molécula que apresenta somente uma ligação covalente normal é... Bom, gente, aí nessa questão você teria que fazer a distribuição eletrônica e estabelecer cada uma dessas ligações das alternativas, né? Do ozônio, do oxigênio, aliás, do ozônio, da água, do monóxido de carbono, do gás oxigênio e aqui do F2, tá bom? Neste caso, para a gente fazer a distribuição eletrônica, eu vou colocar ela uma foto, tá? Distribuição eletrônica, mostrando as ligações, como são estabelecidas em cada molécula, mas digo de já que a resposta é a letra A, mesmo porque o flúor, se você observar aqui, né? Procurar ele na tabela periódica, você vai ver que ele é um halogênio, né? Tá lá na coluna 17 da tabela periódica. Ele é um elemento extremamente eletronegativo e necessita de apenas um elétron para chegar no octeto, tá bom? Então, quando ele ligar um flúor com outro flúor, eles vão fazer uma ligação covalente, porque são dois não metais. Como eles só precisam de um único elétron para completar o seu octeto, vai ser uma ligação do tipo covalente simples, né? Da que ele chama de covalente normal. Portanto, a segunda questão é a letra A. A terceira questão, ele diz o sal de cozinha, NaCl, o ácido clorídrico, HCl e a glicose, C6H12A6, apresentam em suas estruturas, respectivamente, ligações do tipo. Basta você observar, o sódio é um metal, o cloro é um não metal. Ligação entre um metal e um não metal é ligação iônica. Então, vou estar aqui, ó, iônica, iônica, iônica. Então, estamos entre a letra A, a letra D e a letra E. O ácido clorídrico, o cloro é um não metal e o hidrogênio é um hidrogênio. Então, ligação entre um não metal e o hidrogênio é uma ligação do tipo covalente. Daqui eu já sei que é a letra D, né? Porque as outras duas alternativas que a gente ficou na dúvida não traz aí ligação covalente. Portanto, é a letra D. Mas, realmente, na glicose, né? Então, a ligação entre um carbono, que é um não metal, o hidrogênio e o oxigênio, que é um não metal, também vai ser uma ligação covalente, tá bom? Então, letra D de dado, a terceira questão do Max Desafio. A quarta questão, nas substâncias CO2, CaO, C e CSF, os tipos de ligações químicas predominantes são respectivamente... Não entendi muito bem essa ligação aqui que ele botou de carbono com ninguém, mas tudo bem, vamos lá. CO2, né? Carbono não metal, oxigênio não metal. Ligação entre um não metal e outro não metal, ligação covalente. Covalente, covalente. CaO, ligação entre um metal, o cálcio é um metal, e o oxigênio, que é um não metal. Ligação entre um metal e um não metal, ligação iônica. Certo? Observa aqui que ele dá como covalente. Então, obrigatoriamente é a letra A, tá bom? E aqui, entre o césio e o flúor, também é uma ligação iônica. Então, realmente é a letra A. Você aprendeu
temos aqui na página 316, cite 3 tipos de ligações químicas. Os 3 tipos de ligações químicas que nós temos são a ligação iônica, a covalente e a metálica. Como as substâncias são formadas? As substâncias são formadas a partir das ligações químicas, certo? O que são eletrólitos? Eletrólitos são substâncias que liberam... o que são os não eletrólitos? Então, são substâncias químicas que não liberam íons. Exemplos de não eletrólitos temos o açúcar, é um não eletrólito, o álcool é um não eletrólito, o óleo é um não eletrólito, várias substâncias são não eletrólitos, tá bom? E aí aqui do outro lado ele pede que você dê exemplos de eletrólitos, aí você pode dar o sal, os ácidos de uma forma geral são, então você pode dizer ácido clorídrico, as bases de uma forma geral também são eletrólitos, então você pode dizer hidróxido de sódio, sal de cozinha, carbonato de sódio, enfim, existem inúmeras substâncias consideradas eletrólitos, tá bom? Como sobrou um tempinho aqui, eu vou responder para vocês a segunda questão aqui do atividades, tá? Diz assim, ó, descreva o nome e os tipos de ligações químicas de cada substância. Então, ele quer o nome da substância e o tipo de ligação química. Essa substância é o dióxido de carbono, tá bom? O nome dele é dióxido de carbono, é o famoso gás carbônico, mas o nome correto dele é dióxido de carbono. Aqui é uma ligação entre o carbono e o oxigênio, o carbono não metal e o oxigênio não metal. Ligação entre 2 não metais é uma ligação do tipo covalente, tá bom? Na letra B nós temos o NaCl. Esse daqui é o cloreto de sódio, certo? É o famoso sal de cozinha. Aqui o sódio é um metal e o cloro é um não metal. Ligação entre um metal e um não metal é uma ligação do tipo iônica. Aqui temos o HF, né? Aqui o flúor é o fluoreto, né? O ânion é fluoreto de hidrogênio, é o nome da substância, fluoreto de hidrogênio. Aqui o flúor é um não metal e o hidrogênio. Então, ligação entre um não metal e o hidrogênio, ligação covalente. Aqui temos a letra D, CaO, certo? Aqui é chamado de óxido de cálcio, ok? Óxido de cálcio. A ligação aqui é entre o cálcio, que é um metal, e o oxigênio, que é um não metal. Então, ligação entre um metal e um não metal é ligação iônica. Aqui é a ligação entre um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio. Aqui é o gás oxigênio, né? Ligação entre 2 não metais, né? 2 oxigênios que são não metais, é uma ligação covalente, tá bom? Então, essa é a resposta aí da segunda questão. O restante são questões muito simples, que caso você não consiga, basta consultar o próprio livro de vocês, que vocês conseguirão facilmente responder as demais questões, tá bom? Gente, lembrando que nós já finalizamos o livro de vocês, vocês devem me entregar todas as atividades da unidade 1 até a unidade 4, certo? E hoje eu vou deixar uma atividade que é o para finalizar. Então, vocês devem realizar o para finalizar e também me enviar. Quem estiver com atividades pendentes, por favor, coloque as atividades em dia. Isso fará parte da nota de vocês. Como todas as unidades estão corrigidas no plural, fica fácil, né, gente? Vocês mandarem atividade. É moleza. É só consultar as correções, passar para o livro e mandar a atividade para mim. Então, por favor, não tem desculpa para vocês não entregarem as atividades. Gente, por hoje é só. Beijos e até a próxima.